Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria cumprimentar os representantes da CIP, dizer que o PCP já manifestou publicamente o nosso desacordo relativamente a esta proposta de lei. Ela visa, na nossa opinião, não visa resolver nenhum dos problemas estruturantes da nossa economia, não vai resolver nenhum dos problemas, vai agravar sim a precariedade e a exploração de quem trabalha. Hoje a CGTP, na parte da manhã, demonstrou que um trabalhador precário recebe em média menos 25% do que um trabalhador efetivo e, portanto, o que está em cima da mesa é efetivamente alargar a precariedade, permitir que os contratos a termos se prolonguem para efetivamente aumentar a exploração de quem trabalha e não para resolver nenhum problema. Aliás, há aqui uma mistificação que vai cair aos bocadinhos ao longo desta discussão, que é a perspectiva que isto iria criar algum emprego. Não vai criar nenhum emprego adicional. E a outra mistificação é que um trabalhador que chega ao final do seu prazo, a entidade patronal, com esta perspectiva, vai renovar o seu contrato. E aqui importa dizer duas coisas. Primeiro, com o profundo cenário de recessão económica, de contração de consumo, tenho sérias dúvidas que isso venha a acontecer, por um lado. Segundo, se o trabalhador chega ao final do prazo em que está a prestar trabalho sob a forma de contrato a termo. Se a necessidade na empresa permanece, então estamos face, claramente, a uma situação de uma necessidade permanente na empresa e, portanto, é ilegal o uso de contrato a termo. E, portanto, o que via a acontecer é a sua transferência para os quadros da empresa, para um contrato de trabalho efetivo. Isso é o que seria legal e expectável, é que esse trabalhador passasse para uma situação laboral sem precariedade. Pois, mas é precisamente isso que não querem que aconteça. O que não querem que aconteça com esta proposta de lei é precisamente a transformação de vínculos precários em vínculos com direitos e com efetividade, com contratos sem termo e, portanto, estáveis para os trabalhadores. E, portanto, eu registro aqui a sua observação relativamente ao acordo de março. Aliás, produziu efeitos na bancada do PS. Quem ouviu a bancada do PS mais parecia uma intervenção da bancada do PSD ou do CDS-PP na defesa desta alteração legislativa, mas, efetivamente, o antecedente veio do anterior governo do Partido Socialista e, na nossa opinião, não é com este tipo de iniciativas que se resolve o problema nacional. Temos mais de 1 milhão de desempregados, mais de 1.200.000 trabalhadores precários, a grande maioria dos contratos a termo são ilegais, devíamos estar a combater os contratos a termos, não devíamos estar aqui a alargar aquilo que é o seu período de vigência, permitindo que a ilegalidade e a impunidade se mantenha. Hoje já temos trabalhadores com 3, 4 anos de trabalho precário, contratos a termo que depois são contratados sob nova forma de contrato a termo e essa realidade é verdadeiramente inaceitável, na nossa opinião. Mas a perspectiva da correlação, da conexão entre flexibilidade da legislação laboral com o aumento do emprego e o aumento da produtividade está longe de ficar demonstrada. Nós hoje temos países da União Europeia como a França, que têm da maior produtividade por hora de trabalho, de acordo com os dados da OCDE, 115%, quando a média da europeia é de 100%. O que é que acontece? É considerado um dos países com maior rigidez laboral. Portanto, consegue ter produtividade acima de normal. Tem países como os Estados Unidos da América, em que é fácil despedir a qualquer hora e tem a maior taxa de desemprego, uma das maiores taxas de desemprego dos países do mundo. E, portanto, a rigidez laboral não tem flexibilizar, precariedade não tem nada a ver com produtividade, nem tem nada a ver com emprego. Antes, pelo contrário. E é esse caminho que, infelizmente, teimam em seguir. Façam um cenário em que desde 2002 pelo menos se tem vindo a flexibilizar as relações laborais, os resultados estão em cima da mesa. Recessão económica, ajuda externa, desastre nacional naquilo que é a economia a afundar-se, o desemprego a disparar. E qual é a receita para tudo isto? Mais precariedade laboral. Pois claro, que venha mais precariedade laboral. Pois, à CIP se lhe dá uma mão, é evidente que a CIP vai pedir o braço todo. Mas a verdade é que é este caminho de aumento da precariedade laboral, de agravamento da exploração de quem trabalha, que nos conduziu à situação que nós estamos. É precisamente por causa disso, não é por outro motivo nenhum. E insistir neste erro de transformar o nosso país num país subdesenvolvido, em aproximarmos ao terceiro mundo no que diz respeito às relações laborais, é que é o caminho de desastre nacional. E transformar o nosso país naquilo que é o Paquistão, a China ou a Índia, não vai resolver nenhum dos problemas. Antes, pelo contrário, vamos ainda entrar num aprofundamento ainda maior.
E nessa medida nós não podemos estar em total desacordo com esta proposta, esta proposta de lei, este projeto de lei, que na nossa opinião irá agravar sim a exploração de quem trabalha. Porque o objetivo final não é criar um posto de trabalho, não é sermos mais produtivos, não é mesmo um empresário que, confrontado com a recessão em que nos encontramos, nós sabemos que os precários são os primeiros a serem despedidos, faça este cenário, não é por causa disto que ele vai continuar a contratá-lo. Se tiver que o despedir, despede-o, não é? Por causa da recessão económica. Portanto, o que nós temos é precisamente, eu agradecia que a bancadas do PST dessem pelo menos condições para ouvir o que eu digo. Mas o que eu estava a dizer é que neste cenário de profunda recessão económica, o que vai acontecer é dar-se a dar aqui um instrumento ao patronato português para, em vez de tornar o vínculo laboral efetivo destes trabalhadores, manter uma situação que é do trabalho precário, quando ele deveria ser transformado em contrato sem termo, efetivamente. E, portanto, nós consideramos que isto é mais um instrumento de agravamento da exploração de quem trabalha, que não resolve nenhum problema estrutural do nosso país. Antes, pelo contrário, vai nos conduzir a uma situação ainda pior disso. O Sr. Presidente da CIP está a confundir duas figuras. O PCP não tem dois comportamentos diferentes no terreno. Tem um comportamento no terreno aqui, na defesa dos direitos dos trabalhadores, e outro no terreno que é exatamente o mesmo, que é a defesa dos direitos de quem trabalha. E se entende que esta questão do banco de horas deve ser aplicado, é nos seus interesses e na sua perspectiva dos seus interesses. O PCP tem uma consideração e uma concepção diferente da sociedade que o Sr. Presidente tem. E, portanto, pedir-lhe que respeitasse essa matéria, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu perguntei-lhe se as flexibilidades da legislação laboral que aconteceram de 2002 para cá, que o Sr. Presidente da CIP reconhece que existiram, se tiveram algum resultado. Qual foi o resultado? E como é que nós nos encontramos hoje? 13% de desemprego, recessão económica, profunda recessão económica. Qual é o resultado? Peço-lhe que explique.